Todo mundo já passou por momentos de tristeza, seja após uma decepção, uma perda ou uma fase mais difícil da vida. Mas quando esse sentimento se torna constante e começa a afetar a rotina, é preciso acender o sinal de alerta. Afinal, como diferenciar uma tristeza passageira de um quadro de depressão? Esse é o nosso tema de hoje do Pausa do Café. E com muito prazer, a gente recebe a psicóloga, a doutora Solange Guastaferro. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos ser Eu também estava com todos. saudade da senhora, que eu estava no Fique Alerta esses dias, né? Eu estava de você. 2 semanas sem lhe ver, aqui, né? Estava vendo só na TV, um beijo. Dizendo que eu não gostei do Protásio, lembre bem. Ah, sim, mas senti claro. saudade de você também. Um beijo, doutora. Vamos lá. Qual é a principal diferença para que as pessoas saibam de fato o que é uma coisa, o que é outra coisa? Qual é a principal diferença entre a tristeza e a depressão? Bom dia. Bom dia a todos. A tristeza todos nós temos. Por algum motivo, por uma notícia na TV, por uma perda, todo mundo pode sentir tristeza, acordar triste por alguma coisa que não deu certo. Agora, quando essa tristeza, ela fica intensa e a gente passa várias semanas, a gente percebe que várias semanas estamos tristes. Aí isso já é mais preocupante. E a depressão, ela traz alguma coisa no físico. Afeta o sono, afeta o apetite. É como se a pessoa não quisesse mais viver realmente, né? Não tem forças, não tem energia. É um cansaço emocional muito grande. Então, essa é a diferença. A tristeza, ela vai passar. E a depressão não passa. São semanas com aquela tristeza profunda. Doutora, quem está no seu entorno consegue perceber que você está desandando, está mal, né? Sim. Percebe? Sim. Trabalho, casa? Isso. Acho que a pessoa às vezes não se percebe, mas quem está ao lado dessa pessoa e começa a ver as mudanças, né? O sono interrompido, falta de apetite ou então comendo demais, as pessoas vão percebendo que aquilo não está normal, que aquilo não é um estado de tristeza, é um estado muito avançado de depressão, né? E tem graus também, tem gente que tem uma depressão leve, tem gente que tem uma depressão mais profunda, tem gente que tem uma depressão refratária, que seria isso. A pessoa melhora, dá uma melhorada, fica bem, fica funcional, fica bom. Porém, dali a pouco cai de novo, né? E aí tem que tomar as providências para cuidar de novo dessa depressão. Doutora, muitas pessoas acreditam que depressão é falta de força de vontade. Esse pensamento é um mito? É um mito e perigoso, né? Por quê? Porque as pessoas, quando ouvem isso, elas se sentem que elas não estão dando conta, né? E aí é pior. Então a gente precisa tomar muito cuidado para aquilo que a gente fala. Depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de coragem, depressão não é falta de força, nada disso. Depressão é uma doença emocional e, como sendo uma doença, ela precisa de tratamento. Doutora, a senhora falou agora há pouco que ela pode afetar o sono, ela pode afetar a alimentação, ou né, você vai comer demais, mas ela também pode afetar os relacionamentos. Pode. Tanto no trabalho quanto na sua casa também, né? O nome da doença, ela chama transtorno de depressão. Por que esse nome? Porque ela transtorna a vida da pessoa e a vida de quem está em volta dessa pessoa, né? É muito difícil conviver com pessoas que têm um transtorno de depressão, porque para outra pessoa é difícil de entender. Poxa, mas você tem tudo, você pode comprar um sapato, você pode comprar uma roupa, por que você está assim? Você é fraca. Isso é pior ainda, né? Isso é pior, se sente mais deprimida ainda. Então a gente precisa tomar cuidado de distinguir se é uma
tristeza, sai dessa, tá tudo bem e tal. E a pessoa realmente se recupera, tal. Mas quando a gente percebe que essa pessoa está influenciando, que nós estamos impotentes diante dessa pessoa, a gente tem que conversar com ela. Acho melhor você procurar ajuda, acho melhor você procurar ajuda profissional, porque eu estou vendo que você não está bem e eu não fico bem com você não estando bem, né? Então a gente tem que, quem está em volta precisa olhar assim com mais carinho, com mais atenção para aquela pessoa. E é sobre essa próxima dúvida que é realmente constante e que é importante a gente entender em que momento é necessário realmente pedir ajuda, procurar ajuda, porque às vezes o fim é trágico para essas pessoas que enfrentam a depressão. A gente noticia pessoas e a gente vê muitas notícias, não é? Consome que infelizmente o fim é trágico, eles infelizmente se suicidam, então assim, é um assunto muito delicado, doutora, mas em que momento realmente essa pessoa deve pedir ajuda? Então, Como pedir ajuda também, né? As pessoas às vezes têm preconceito, ou têm vergonha, ou não querem se expor e fica sofrendo sozinha, né? Então, quando a pessoa percebe, não é fraqueza de procurar ajuda, não é fraqueza dizer para o marido ou para a esposa, olha, não estou bem, me ajuda a procurar alguém, eu preciso de ajuda. Isso é um sinal de autocuidado, de se preservar, né? Qualquer um de nós pode ter uma depressão, qualquer pessoa pode ter, né? Não tem um público definido. A gente encontra até pessoas, crianças que têm depressão, né? Ou porque alguma coisa está acontecendo na família, enfim. A gente tem que entender que a doença precisa ser tratada. E não é vergonha ou falta de coragem ou falta de amor que a pessoa não deve procurar ajuda. Procure ajuda porque a depressão tem tratamento, tem como a gente ficar bem. A senhora falou agora há pouco o que não dizer ao perceber que alguém está meio mal com depressão. A senhora falou que as frases, isso é falta de Deus, isso é frescura, isso vai passar, você tem tudo na vida, como é que você fica deprimido? Isso é o que a gente não pode fazer. Mas o que é que nós, enquanto amigos ou familiares, parentes, devemos fazer ou podemos dizer para ajudar alguém que está passando por um momento tão difícil? E, gente, os números são absurdos. Não só aqui em Alagoas, não só no Brasil, mas no mundo. É uma geração inteira, é o mundo inteiro pedindo socorro. Então, de que forma a gente pode ajudar e o que dizer a quem passa por um momento como esse? Então, Douglas, é muito importante o acolhimento dessa dor, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a depressão é como se você tivesse caído num buraco, assim, muito fundo e que você não vê a luz do dia. Está tudo escuro. Então, a gente precisa falar para essa pessoa que tem como a gente sair desse buraco, através de tratamento psicológico, através do tratamento medicamentoso e através depois da atividade física. Então, a gente chega para essa pessoa e fala, olha, eu estou vendo que você não está bem. Eu estou do teu lado e eu sei o quanto isso é difícil, eu faço uma ideia do que você está passando. Então isso é ter empatia, né? Eu não sinto o que você está sentindo, mas eu sinto que isso está difícil para você. Eu me proponho a procurar uma ajuda para você e eu estou junto com você. Vamos procurar uma ajuda? É assim que a gente acolhe alguém, não colocando ele mais para baixo e nem fazendo tão pouco, né, como a gente ouve essas frases, nem fazendo pouco dessa pessoa. Depressão é uma doença emocional e que precisa ter tratamento, que precisa ser ajudado. Eu percebo muitas vezes, as pessoas às vezes não têm ideação suicida, ela não quer se matar, ela quer deixar de viver. E eu tenho algumas pacientes que eu já tive assim, é muito complicado. Por quê? Porque ela não tem forças e coragem de se suicidar, como a gente falou, mas deixa de viver. Não quer sair, não quer fazer uma caminhada, não quer nem tomar banho. Então isso é mais complicado e a gente precisa acolher essa dor, né? Ela precisa entender essa dor. Não é frescura, não é nada disso. É uma dor emocional. Quem está em casa agora, nos assistindo, ou no trabalho, nos vendo, deve estar se perguntando onde buscar ajuda. A gente sabe que está muito difícil para todo mundo, mas na rede pública, doutora, buscar ajuda na unidade básica de saúde perto da sua casa,
no CAPS que tem lá na sua região, a porta de entrada do serviço público para esse tipo de coisa. É justamente isso? É justamente isso, né? O CAPS é o lugar mais ideal para a gente procurar ajuda, né? Que é o Centro de Apoio Psicossocial, onde lá vai ter uma equipe multidisciplinar. Então tem um médico psiquiatra, tem um psicólogo, tem um assistente social, tem um terapeuta ocupacional. Pelo menos é para ter tudo isso. Sim. Esse é o equipamento para doenças mentais, né? Para doenças que estão atrapalhando o seu viver, quando você não tem mais forças de viver. Esse é o caminho, né? Procurar ajuda. Não é vergonha. E deixar a vergonha do lado, quero que eu dizer. Não é vergonha, não é falta de Deus, não é falta de coragem, né? É justamente isso que a gente precisa desmistificar. É uma doença emocional e que precisa de tratamento. Ninguém pede para ficar doente, ninguém pede para ficar com uma dor de estômago, ninguém pede para ficar com dor no pé. E aí a gente vai tratar. E a depressão é a mesma coisa. A gente às vezes não pede isso, mas ela acontece e ela precisa ser tratada. Porque tem cura, tem salvação, tem aprender a ressignificar os gatilhos que levaram a essa depressão. Tudo isso na psicologia a gente vai conseguir fazer. E como psicóloga, você considera de fato a depressão como a doença do século? Então, hoje, assim, eu costumo dizer que a depressão já foi a doença do século. Hoje, mais ansiedade, mas elas são muito amigas. É muito difícil quem tem depressão não ter um pouco de ansiedade, entendeu? E o contrário também, quem tem um transtorno de ansiedade fica triste, porque os sintomas também da ansiedade são muito ruins. Então, elas são muito amigas, elas podem aparecer, né, juntas, a depressão e a ansiedade, mas o que a gente está percebendo é a ansiedade, ela está vindo com mais, por vários fatores, né, mas também é uma doença emocional e que precisa ser tratada, né? Doutora Sol, muito obrigada. E agora, qual é a sua mensagem final para nos despedirmos da sua... Então, se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, procure ajuda, né? Não é falta de coragem, não é falta de Deus, não é nada disso. Procure ajuda e isso é um sinal de autocuidado para saber viver com mais leveza. É isso que a gente precisa entender, o viver com leveza. Problemas nós vamos ter, dificuldade nós vamos ter, mas a gente precisa aprender a viver com mais leveza. E é isso que eu recomendo para quem aí está sofrendo com alguma coisa com relação a isso, tá? Procure ajuda, procure. Muito obrigado por ter vindo, um beijo e até semana que vem com mais um tema importante demais e fundamental que a gente tenha esse tipo de espaço para esses tipos de assuntos, tá? Douglas, antes de só encerrar, a Maria das Dores acabou de mandar uma mensagem aqui ao vivo no YouTube e ela disse: bom dia, Douglas e Maísa, eu passei por isso, hoje sou grata a Deus por ter saído dessa doença, pedia para morrer, não queria viver, comecei a fazer crochê e foi aí quando eu fiquei boa, além também de procurar ajuda com a psicóloga. Então ela agradeceu também aqui a gente por Como é que é o nome dela? Maria das Dores. Ô, Maria das Beijo. Dores, que depoimento lindo, né? Muitas vezes as pessoas pensam que procurar um psicólogo é porque tá louco. Não tá louco não, tá muito ciente. E a arte-terapia é uma coisa maravilhosa para você sair de um quadro desse. Ser perfeito. Crochê, pintura, vai fazer alguma coisa. Isso. Um beijo, até semana que vem, doutora. Eu que agradeço, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que nos assiste, que também me param no shopping. Olha, eu vejo a senhora, gratidão pelo carinho que todos têm comigo e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Tchau. Tchau. Valeu, doutora.